Irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Nós estamos avançando na nossa série panorâmica sobre Jesus, do prólogo até a sua ascensão. Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo de número 11, nos diz assim, a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixais ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Essa é a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, Pai nosso que estás nos céus, por favor, Senhor, fale com a tua amada igreja, fale com o teu povo. Essa porção sagrada, tão maravilhosa, que revela o controle, a soberania de Cristo Jesus sobre todas as circunstâncias. Deus, a minha oração, Deus, é que o Senhor seja glorificado com esta exposição e que o teu povo saia daqui edificado para a glória do teu santo nome. Amém, Deus. Irmãos, imaginem por um instante o cenário de João 18. O silêncio da noite, a escuridão do Getsêmani, o brilho das tochas, dos algozes de Cristo, dos soldados romanos que estavam vindo com aquelas tochas para prenderem Jesus. O som pesado das sandálias dos soldados se aproximando. O que estava prestes a acontecer seria a maior injustiça da história. O Filho de Deus seria preso, julgado e morto. Tudo ali apontava para uma tragédia, uma emboscada, um caos fora do controle. Soldados vindo para prender Jesus. Judas, aquele que caminhou com Jesus, vem com uma escolta, vem com uma corte, vem com os capitães do templo para prender a Jesus Cristo. Aparentemente, a gente olha um texto como esse e a gente pensa assim: Jesus estava acuado em um jardim, somente esperando a hora de ser preso, porque ele não poderia absolutamente fazer nada. Estava ali, fragilizado naquele momento. Mas, na verdade, João, que é o autor deste livro, ele não quer passar essa imagem de Cristo. Ele não quer mostrar um Cristo acovardado em um jardim no meio da noite, mas ele quer mostrar que Jesus, na verdade, ele estava sob o controle de tudo, de todas aquelas circunstâncias. Nada estava fora das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os soldados avançavam para prender Jesus, isso não estava revelando que eles estavam no comando, mas estava revelando que quem estava comandando tudo era Cristo Jesus.
O Salvador que ia ser preso, ele governava sobre todos os acontecimentos. O Cristo que seria cercado pelos seus inimigos, ele iria proteger cada um dos seus discípulos. E o cálice que Cristo iria se submeter a tomar, era um cálice que ele soberanamente ele iria tomar, porque ele fazia parte do plano do Pai. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, não é um Jesus derrotado que nós estamos vendo, meus irmãos, mas é o Rei dos Reis, soberano, que estava naquele jardim. Por isso, ao meditarmos sobre João 18, do versículo 1 até o versículo de número 11, nós veremos que Jesus é soberano. Em primeiro lugar, é soberano sobre todas as circunstâncias. Nada foge ao seu controle. Em segundo lugar, ele é soberano sobre os seus discípulos. Ele cuidou, ele protegeu e ele preservou cada um deles. E em terceiro lugar, ele é soberano sobre a sua própria obediência ao Pai. Ele bebeu o cálice não por fraqueza, mas por amor. Esses são os 3 pontos que nós veremos. Jesus, ele é soberano sobre as circunstâncias. Jesus é soberano sobre os seus discípulos. E Jesus é soberano sobre a sua obediência ao Pai. Então, em primeiro lugar, vejamos a soberania de Cristo sobre todas as circunstâncias. Ele está no controle de tudo que vai acontecer aqui. Olhem para o versículo de número 1. O texto começa assim: tendo Jesus dito estas palavras. Que palavras? O que Jesus disse? São as palavras de despedida dele, lá do capítulo 14 até o capítulo 16. Se nós pensarmos num contexto mais amplo, Jesus ele estava preparando os seus discípulos para o seu retorno ao Pai. Ele falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar para vocês e voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também comigo. Jesus falou sobre a vinda do Paráclito, do Espírito Santo, prometeu que não deixaria os seus discípulos órfãos. Jesus falou também, meus amados irmãos, que estaria com eles em todos os momentos. E depois disso, no capítulo de número 17, Jesus ele fez uma oração que nós vimos na semana passada. Ele orou por ele, pedindo ao Pai que lhe concedesse a glória que ele teve junto do Pai na eternidade. Ele orou pelos seus discípulos, pedindo proteção ao Pai por eles, santificação, e orou também por nós. Ele diz ali no texto de João capítulo 17, eu não oro somente por estes, mas eu oro também por todos aqueles que vão crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, logo após ele ter dito todas essas palavras, diz o texto bíblico no versículo de número 1, e tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos, para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Ele entra em um jardim, mas ele não entra em um jardim desconhecido de Judas, desconhecido dos seus discípulos, desconhecido dos soldados romanos. Ele entra em um jardim que todos eles, principalmente os discípulos, já conheciam. Por quê? Porque Jesus não estava se escondendo. Jesus ele queria ser encontrado naquele lugar porque tudo estava no controle dele, tudo fazia parte dos decretos de Deus. Ele sabia que ele seria encontrado ali pelo traidor, ele sabia que ele seria encontrado ali pelos soldados romanos que estavam vindo com tochas em suas mãos. Ele poderia ter procurado um outro jardim, mas não. Ele quis justamente ir naquele jardim conhecido de todos eles, chamado de Jardim do Getsêmani. É interessante esse texto, sabe por quê? Quando a gente pega a Bíblia dentro da sua estrutura canônica, a Bíblia como um todo, a gente entende que toda a humanidade ela está sob os lombos ou do primeiro Adão, que é o primeiro representante pactual, ou do segundo Adão, que é Cristo Jesus, o que representa uma raça. E é interessante, irmãos, que o primeiro Adão,
ele foi provado e tentado em um jardim. O jardim do Éden, ou do Éden. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele também passou por uma provação em um jardim, que é o jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane, que significa prensa de azeite, que era onde eles prensavam a azeitona para tirar dali o azeite. Jesus ali foi prensado naquele lugar. Jesus, meus amados irmãos, ele passou por uma grande provação no Getsemane, que é esse jardim que ele entrou aqui. Ele, como homem, ele sentiu dores, ele ficou aflito, ele ficou entristecido, mas ele, como Deus, ele contemplou tudo o que ele iria passar lá na cruz. E foi isso que deixou ele tão angustiado. Não foi tanto as dores dos chicotes, as dores dos pregos, a dor que ele deve ter sentido certamente daquela coroa de espinho. Não foi a dor de ter passado tantas horas ali preso naquela cruz, mas o que levou Jesus a ficar mais angustiado e entristecido é que ele viu que ele se separaria do Pai na cruz. Porque só existe uma coisa que nos separa de Deus, que é o pecado. E o pecado, naquele momento, separou o Filho de Deus do seu Pai. Por isso que ele deu aquele brado, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? E diz as Escrituras que densas trevas caíram sobre a terra durante 6 horas de profunda separação do nosso Senhor. Mateus, falando sobre o Getsemane, ele utiliza os termos no grego mais profundos e pesados para mostrar a aflição e tristeza que Jesus passou. Lucas, ele chega ao ponto de dizer que Jesus suou sangue. A tensão, o estresse de Jesus foi tão grande que ele teve um sintoma psicossomático. Ele suou sangue naquele momento. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? É que João, ele não mostra nenhum desses detalhes. João não vai falar dessa profunda tristeza de Cristo, ele não vai falar que Jesus suou sangue. O que João vai mostrar para nós é o Getsemane dentro de uma outra perspectiva, dentro da perspectiva de Jesus como soberano sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Todos eles, é claro, todos os 3 evangelistas, eles vão mostrar que Jesus, ele falou, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas depois ele falou, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mas João, ele quer mostrar outra coisa. Ele quer que você olhe para esse jardim e veja que Cristo estava no controle de tudo. De que Jesus sabia o momento da sua hora, o momento da sua morte. Jesus sabia como ele iria morrer. Quem iria traí-lo, o que iria acontecer com ele. Sabe o que João quer nos mostrar? Eu quero que você abra as Escrituras no capítulo 20 de João, no versículo de número 30. Essa é a tese do livro de João, é o tema principal. E isso aqui vai reverberar lá no jardim do Getsemane. O capítulo 20, versículo 30 diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que João quer mostrar, ele é o Filho de Deus. Ele não está acovardado ali, naquele jardim. Ele está no controle de cada situação. Ele é soberano sobre tudo. Então vejam que, logo após Jesus ter dito aquelas palavras, ele entra com seus discípulos no jardim do Getsemane. E aí vem o versículo 2, que nos traz uma revelação sobre o traidor. Diz o texto: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Olha o que o texto fala: Judas, o traidor. É isso que ele é. Judas não era um convertido. Judas não era um regenerado. Judas, ele era um traidor. Ele traiu a Jesus Cristo. Agora eu fico pensando o seguinte, meus irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, se Jesus conhecia aquele lugar, por que Jesus foi para aquele lugar? Por que Jesus não foi para um outro jardim?
se ele sabia que Judas chegaria ali? Porque ele estava no controle de tudo. Porque, na verdade, tudo o que estava acontecendo fazia parte dos decretos do Pai, inclusive o Judas traidor, inclusive o Judas ter traído Cristo Jesus. Se nós olharmos lá para o capítulo de número 17, você pode abrir aí as Escrituras no versículo de número 12. Veja o que diz o versículo 12. Jesus orando e falando com o Pai: quando eu estava com eles, que são os discípulos, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus protegeu, Jesus guardou, Jesus cuidou de todos aqueles que o Pai deu para ele, mas ele não cuidou de Judas, porque Judas foi predestinado para trair Jesus. Judas foi predestinado para aquele fim. Ou seja, era inevitável, Judas não poderia fazer outra coisa, aquilo tinha que acontecer. Mas a mesma Bíblia que fala que ele foi predestinado para aquele fim, ela também vai falar que ele é responsável pelo que ele fez. Lucas 22, versículo de número 22 diz: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Vocês percebem que o mesmo texto que fala sobre a determinação de Deus, que é a sua predestinação, o seu decreto, Deus decretou Judas para fazer aquilo, mas Deus não roubou de Judas a sua responsabilidade. Ele fez aquilo porque ele queria fazer. Ele traiu Jesus porque ele queria fazer aquilo. Então, a mesma Bíblia que fala sobre os decretos de Deus é a Bíblia também que fala, mas o homem é responsável por aquilo que faz. E Judas, ele traiu Jesus. E Judas foi condenado. Agora, olha o versículo 3 do capítulo 18 de João. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, que era uma corte de cerca de 600 homens, 600 soldados romanos, era um terço de uma legião. A maioria dos estudiosos acreditam que na verdade, não chegaram aqui 600 homens, mas chegou um grupo grande. É a mesma coisa de falarmos bem assim, o corpo de bombeiro apagou um fogo lá no noroeste. Não quer dizer que todos eles foram. Foi um grupo de lá. Então, um grupo foi para prender Jesus, e diz o texto que também os principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então foram ali uma parte dos soldados romanos, soldados que ficavam no templo, sobre a ordem dos sumos sacerdotes e dos judeus daquela época, e todos eles com lanternas e com tochas. Ou seja, com aquelas lamparinas. É claro que a gente não vai imaginar uma lanterna como de hoje, mas aquelas lamparinas ali, acesas e na caça de Jesus Cristo. Meus irmãos, para que eles fizeram aquilo? Jesus não estava encurralado, na verdade, Jesus estava no controle de tudo aquilo que estava acontecendo. Como que eu posso provar isso? Olhem para o verso 4. Olha o que o versículo 4 diz. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Estão percebendo? Jesus sabia tudo. Ele estava sabendo, ele estava no controle de tudo aquilo, de Judas, dos soldados, dos capitães do templo, de todos aqueles homens. E o que ele faz? Ele não foge, mas ele se adianta e diz: a quem vocês querem buscar? A quem buscais? Sabe o que isso me lembra, irmãos? Quando ele faz essa pergunta, porque você pode pensar bem assim, ele não sabia, ele sabia que eles estavam atrás dele, é claro. É a mesma coisa quando o Senhor, lá no livro do Gênesis, quando Adão pecou, e o Senhor fez uma pergunta: Adão, onde estás? Quer dizer que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia. É óbvio que sabia. Da mesma maneira, Jesus Cristo aqui, ele sabia a quem buscais. E veja o verso 5. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Que pode ser traduzido: eu sou. Ego eimi.
Jesus está usando aqui, meus irmãos, o nome próprio de Deus lá no Antigo Testamento. Jesus está usando o tetragrama. Ele está se identificando como o Yahvé, o Yahweh, o Deus, o Criador. Quando o Senhor lá no Antigo Testamento se revelou para Moisés, e Moisés perguntou: Senhor, se as pessoas perguntarem quem é que me enviou, o que direi? E o Senhor disse: diga que eu sou é quem está te enviando. E agora Jesus Cristo está usando o mesmo nome. Quem é você? E ele diz: eu sou Deus. Ele poderia falar: eu sou a segunda pessoa da Trindade. Eu sou o Criador do universo, aquele pelo qual o mundo passou a existir pelo meu comando, porque eu existo e sempre existi. Eu sou fala da eternidade do Senhor. Eu sou fala da autossuficiência do Senhor, da independência do Senhor, da majestade do Senhor. Só esta palavra, ela carrega nela, meus irmãos, os atributos da divindade. E as pessoas olhavam ali para aquele homem lá no jardim, de repente com roupas maltrapilhas, de repente com uma aparência não das melhores, mas eles estavam diante do eu sou. Eu sou. Olhe para o texto de novo. Vejam que, após ele falar quem ele é, o autor do livro João, ele faz um comentário. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. É como se ele começa a contar a história, aí ele para um pouquinho, faz um parêntese, só para explicar. Olha, gente, sabe quem estava lá? O Judas, o traidor. Ele estava naquela situação. E aí vem o verso 6 que diz: quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Eles caíram. E por que eles caíram? Eu acredito, meus irmãos, que Deus, ele abriu por um instante os olhos espirituais daqueles homens, para que eles contemplassem quem de fato Cristo é. E diante do Cristo glorificado, que naquele momento é como se o eclipse de Cristo Jesus, que as pessoas só o viam como um homem, como o Nazareno, como o filho de Maria, como o filho do carpinteiro, naquele momento Deus tirou as escamas dos olhos deles e eles puderam ver Cristo como ele é. E quando eles viram Jesus como ele é, eles caíram. Qual o homem que consegue contemplar Cristo em sua glória? Só se estiver também glorificado por ele. Senão o homem não consegue. O cordeiro que está sendo preso é o Criador do universo. O cordeiro que estava sendo preso ali por aqueles soldados era aquele que tinha comando sobre tudo, sobre todas as coisas. Jesus, ele mostrou um pouco do vislumbre da sua glória, mostrando o seguinte: eu sou, tudo aqui pertence a mim, todas as coisas. Há um teólogo reformado chamado Abraham Kuyper. Ele tem uma frase que é maravilhosa, que fala sobre Cristo. Ele diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa gritar, é meu. Tudo me pertence. Tudo isso pertence a mim. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Cristo está no controle de todas as coisas. Cristo está no controle da nossa vida, das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas doenças, das nossas aflições. É Ele que comanda cada passo nosso. É Ele que comanda cada passo da sua igreja. É Ele que nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar. É Ele que traz o crescimento. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja, ele é o Senhor desta igreja. Apocalipse vai dizer que ele anda no meio da igreja, que ele conhece as nossas obras, que ele sabe tudo que a gente faz. Quando acontece crescimento é por causa dele. Quando não acontece crescimento, mesmo assim ele permite. Quando a palavra fala poderosamente é por causa dele. Tudo é por causa de Cristo Jesus. É ele que sustenta a igreja. Ele que é o pastor titular. Ele que é o pastor titular. Nós somos co-pastores de Cristo Jesus. Hoje eu estava orando
ao meditar aqui mais nesse texto e pedindo, Senhor, eu quero conhecer o Senhor pelo que está escrito, é claro, mas eu quero que essa palavra entre dentro do meu coração. E eu orava ao Senhor também pedindo que Deus fizesse o mesmo na vida de vocês, porque uma coisa é nós lermos e sabermos assim, Deus está no controle de tudo. Outra coisa diferente é você colocar isso na prática. É na prática você entender e você descansar nele. É na prática você entender assim, Deus vai na frente, Cristo está no comando, Cristo vai dar vitória, Cristo vai abrir portas. É isso que a gente tem que pedir, Senhor. Trata o meu coração para que, de fato, eu creia verdadeiramente que o Senhor está no controle, que eu descanse em Ti, Senhor. Tão somente no Senhor. Oh, meus irmãos, acreditem nisso. Cristo está no controle. A igreja é dele. Eu não lembro qual tribo que um determinado pastor, ele estava tentando buscar uma tradução para a palavra fé. E dentro daquela tribo, não tinha uma palavra que ele achava que era correspondente. Ele não encontrava como traduzir uma palavra para que eles entendam o que é fé. E ele estava ali na sua cabaninha e nos seus manuscritos e lendo e tentando pensar alguma coisa. E de repente, uma daquelas pessoas daquela tribo entrou naquela cabana e tinha ali uma cadeirinha. E ele pegou e se jogou naquela cadeira e sentou e falou bem assim, como é bom jogar todo o peso nesta cadeira e descansar. E naquela hora, aquele tradutor, aquele missionário entendeu, eis aí a palavra para a fé. Jogar todo o peso no Senhor, descansar literalmente no Senhor. Isso é fé. Isso é fé, é descansar nele. É saber bem assim, meu irmão, eu não consigo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Cristo está no controle de tudo isso. E isso deve mexer contigo, isso deve mexer com a nossa liderança, isso deve mexer conosco, principalmente nós que estamos começando como uma congregação. Vamos avançar, vamos à frente, mas sabendo, Cristo está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Sabe o que a gente tem que fazer? Olha o que Spurgeon disse. Spurgeon falou que o evangelho é como um leão enjaulado. Você não precisa defendê-lo, você só precisa deixar que ele saia da jaula. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, pregue o evangelho, solte o evangelho, meu querido irmão da jaula, e você vai ver a diferença que ele vai fazer para onde o Senhor nos levar. Grandes coisas Deus vai fazer por intermédio do seu evangelho. Então esse é o primeiro ponto, mas o segundo, primeiro nós vimos que Jesus, ele é soberano sobre todas as circunstâncias. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra que Jesus é soberano sobre os seus discípulos. Ele cuida, ele protege. Ele não vai deixar que nenhum mal venha acontecer com eles ao ponto de tirá-los da sua presença. Olhem para o versículo 7, que diz assim, Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Não perdi nenhum dos que me deste. Meus irmãos, vejam o cuidado de Jesus como pastor. Ele coloca, se a mim, pois que buscai, deixe eles irem. Não façam mal a eles. Ou seja, Jesus está mostrando o seu cuidado pastoral. Jesus estava poupando a vida dos seus discípulos. Jesus estava colocando em prática aquilo que ele falou lá na oração pastoral. Ele orou pelos seus discípulos. Olhe mais uma vez para o capítulo de número 17, para o versículo 12. Que nós acabamos de ler, vamos ler de novo. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E lá no verso 15 ele diz ao Pai, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
Isso que Jesus orou aqui no capítulo 17, agora na prática, ele estava colocando isso. Se é a mim que vocês querem, podem me levar, mas não deixem eles irem comigo. O que é interessante, sabe o que é, meus irmãos? É que os soldados romanos, eles eram condicionados a obedecerem somente Roma. Eles não deveriam, naquele momento, acatar a ordem de Jesus, mas o texto mostra para nós, então, que quem estava e está no controle de tudo é Jesus. Eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles levaram Jesus e deixaram os seus discípulos. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver, meus irmãos, que você não está sozinho nas suas crises espirituais. Você não está sozinho na hora que vem uma luta, na hora que você está apático, na hora que as portas se fecham. E a gente aprende aqui que Cristo Jesus, ele não permite que venha o mal na tua vida até o ponto de lhe destruir. Ele não vai permitir isso. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo vai nos proteger. Cristo vai cuidar de nós. Cristo intercede por nós junto ao Pai. O ministério dele é um ministério contínuo. Ele agora está intercedendo para que a igreja dele continue. Então, meus irmãos, creiam que Jesus está no controle da noite escura da tua alma, daquilo que você tanto tem pedido a ele. Ele comanda a tua vida. Mas em terceiro lugar, vejam que Jesus, ele é soberano sobre as circunstâncias, ele é soberano sobre os seus discípulos, mas ele também é soberano sobre a sua própria obediência ao Pai. Quando ele entregou a sua vida, ele entregou a sua vida voluntariamente. Houve um acordo, houve um pacto com o Pai, mas ele não fez aquilo forçado. Ele fez aquilo por amor, ele fez aquilo porque ele queria fazer para nos salvar. Olha o verso 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do seu servo era Malco. Provavelmente Judas não tinha entendido que Cristo estava no controle. Pedro aqui, ele não tinha compreendido isso ainda. Pedro estava achando que a salvação ela viria por força. De que Jesus, ele precisava de alguém para defendê-lo naquele momento. Mas olha o que Jesus falou no verso 11. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o meu pai me deu? Eu não beberei, mete essa espada na bainha. Meus irmãos, o que Pedro tinha que entender ali é que não era pela força. Não era por cortar a orelha, por matar ninguém. Jesus, ele tinha que cumprir a missão pelo qual ele veio. O caminho tinha que ser aberto. O caminho não poderia ser fechado para onde Jesus tinha que ir. Jesus não poderia ter paralisado naquele momento. Se ele tivesse parado no Getsêmani, ele não tinha chegado até a cruz. E a salvação não tinha chegado até nós. Por isso que era necessário ele passar por aquilo, porque tudo estava no comando dele. Tudo. Daquele momento em diante, Jesus vai para a cruz. Ele vai ser primeiro julgado, que vai ser o sermão que nós vamos ouvir depois. Depois, ele vai ser flagelado, crucificado, vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia para a nossa salvação. Ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que morrer naquela cruz. Ele tinha que pagar o preço da sua soltura para que hoje você pudesse dizer que eu sou livre em Cristo Jesus. Ele tinha que passar por aquilo para que você fosse reconciliado com o Pai e para que a justiça de Deus fosse apaziguada, para que ocorresse satisfação no Pai, para que o Pai não estivesse mais irado conosco. Tudo aquilo ele tinha que passar. Meus irmãos, Jesus é soberano sobre as nossas circunstâncias. Jesus é soberano no cuidado de cada um de nós. E Jesus é soberano em sua obediência ao Pai para nos salvar. Saiam daqui entendendo o seguinte: o meu Senhor
Ele está no controle de toda a minha vida. O meu Senhor está no controle desta igreja, da organização desta igreja, da salvação de pessoas, de trazer pessoas pelo seu poder. Ele está no controle. E a Ele devemos todo o louvor e toda a glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus, esse texto, Pai amado, nos humilha e nos mostra a grandeza do Teu Filho. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor é soberano sobre tudo, sobre cada circunstância, sobre cada fio de cabelo, sobre cada folha de uma árvore que caia, sobre as guerras, sobre os momentos de paz, sobre os tsunamis, terremotos, todas as coisas. O Senhor é soberano sobre tudo isso. Não deixe, Pai, que a Tua igreja venha perder a visão do Teu ser. Não deixe que a igreja, Senhor Deus, venha ficar tacanha, pequena, diante das circunstâncias, mas que nos lembremos de que o Senhor comanda tudo. Eu oro, Senhor Deus, agradecido pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.